A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Uma excelente terça-feira para você, onde você estiver me ouvindo. Que Deus abençoe você ricamente, tá bem? E que Deus possa alegrar o teu coração. No primeiro livro de Reis, do capítulo 5, fala sobre a aliança que Salomão fez com o rei Hirão. Hirão, ele foi um rei que se deu muito bem com o pai de Salomão, o rei Davi. E depois, quando Salomão passou a ocupar o lugar do seu pai, Hirão ficou sabendo, né? Viu que Deus também era com Salomão. E ele enviou servos dele até Salomão para saber, né? Porque ele era muito inteligente, e a gente, quando é inteligente, a gente faz sempre o melhor para o nosso benefício, não é? Quem não é inteligente, como se diz, estraga o corpo, né? Traz coisas nocivas para si próprio. Mas quem é inteligente só traz o bem para si, só quer o bem para você. É a mesma coisa. Quando a gente é muito inteligente, a gente sabe o que come, a gente sabe o que bebe, né? A gente evita vícios desnecessários. Então, isso é uma inteligência, porque você sabe que aquilo que faz bem para o seu corpo é aquilo que não faz. E o rei Hirão sabia o que era bom para ele, para o seu reino, e sabia aquilo que não era. E uma coisa que favorecia muito o rei Hirão era essa aliança que ele tinha com o rei Davi, e depois passar a ter a mesma aliança com o seu filho Salomão. Salomão era um homem respeitadíssimo. Salomão era um homem que todas as pessoas sabiam e comentavam a respeito da sua sabedoria. Aí ele vai lá no capítulo 5 de 1 Reis, ele envia os servos dele até o rei Salomão, e ele queria também fazer amizade com Salomão, e Salomão recebe os mensageiros do rei Hirão. Só que a primeira pergunta, né, que ele faz para os servos de Hirão é: olha, fala para ele que ele sabe que Davi, meu pai, ele não pôde edificar uma casa no nome do Senhor, porque Davi queria edificar uma casa. Davi queria construir algo para Deus. O sonho de Davi era construir a casa ao Senhor. Mas Davi, ele foi um homem de guerra. E por causa das guerras que ele andava envolvido, ele matou muita gente. Morreram muitos inimigos, né? E ele não tinha as mãos limpas, mas as mãos dele tinham muito sangue para fazer algo para o Senhor, que era construir e edificar essa casa. Só que Salomão, ele lembra os servos de Hirão o seguinte: olha, você vai dizer para eles que porém a mim, o Senhor, o meu Deus, ele tem me dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Presta atenção que no primeiro livro de Reis 5:4, o próprio Salomão está dizendo para os servos de Hirão uma coisa: porém a mim. Então, é evidente que Deus trabalha com cada um segundo a vontade dele. Isso sem sombra de dúvida daquilo que eu estou alegando aqui para você. Porque no caso do rei Davi, esse rapaz sofreu tanto a perseguição, esse rapaz foi tanto provado, esse rapaz, ele enfrentou tantos inimigos, desde a adolescência de Davi, desde que Davi tinha noção do que era o mundo, Davi enfrentava adversidades. Davi enfrentou ursos, Davi enfrentou leões, Davi enfrentou gigantes, Davi enfrentou a inveja dos irmãos, porque os irmãos também afrontavam Davi. Então, desde quando Davi se diz Davi, Davi enfrentava dificuldades. Então, Deus tem uma forma de tratar com cada um. Comigo ele trata de uma forma peculiar, contigo ele trata de uma forma peculiar. E muitas vezes você fala assim: mas por que eu passo por isso e fulano não passa? Por que eu tenho que enfrentar isso e fulano não enfrenta aquilo que eu enfrento? Porque com cada um, Deus trata de uma forma, porque ele conhece a sua estrutura. Deus sabia muito bem da estrutura de Davi. Davi era franzino, era pequeno, de boa estatura, não parecia um lutador, um guerreiro, mas Davi tinha uma força que nenhum guerreiro daquele reino tinha naquela época.
Davi, ele tinha uma coragem que nenhum guerreiro tinha coragem de enfrentar um gigante filisteu. Porque, imagina, o gigante filisteu afrontava o povo de Israel. E foram vários dias consecutivos afrontando o povo de Israel. Até que, eu falo que é por plano de Deus, Deus permitiu que ele entrasse no meio do arraial do povo de Israel e escutasse todas as blasfêmias que o gigante Golias estava fazendo contra Deus, contra o povo. Então, a coragem de Davi era admirável. E se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a nossa coragem. Coragem de enfrentar as adversidades da vida. Coragem de buscar aquilo que a gente quer. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero isso, mas não temos coragem de ir atrás. Senhor, eu quero realizar isso, mas não temos força de vontade para que isso se torne realidade na nossa vida. Eu estava vendo um filme na Prime Video, nem era na Netflix, a respeito de duas elas eram muito pobres, né? E elas jogavam tênis, né? Elas eram, agora elas são ex-tenistas, mas na época elas começaram, né? Mesmo muito jovens, nos Estados Unidos, são norte-americanas. Uma era Serena e a outra é Venus. Serena e Venus Williams são irmãs. E o que eu acho interessante é que o pai, desde o início, se esforçou com elas. Eram treinos e mais treinos todos os dias. Ele enfrentava o adversário todos os dias. No filme relata que havia, né, aquelas gangues, aqueles homens que andavam armados, que se sentiam o dono do pedaço, né, aonde eles moravam. Já sabe como é aquilo. Tem lugares dos Estados Unidos que são horríveis. Tem lugares que são tenebrosos, sim. Tem gangues, brigas, né, por causa de posição. Então, mas ele enfrentava o medo com aquelas meninas. Ele tinha 5 filhas. E entre essas 5, essas 2, elas se destacavam com esse dom, não é? Elas tinham esse lado profissional já desde criança. Então, seu pai ia e treinava com elas e sempre incentivando. E uma coisa que eu acho interessante é que ele olhava para elas e falava, você vai ser campeã do mundo. Você vai ser a melhor do mundo. E olhava para uma e olhava para outra e sempre declarava para as filhas, vocês vão vencer, vocês vão morar numa casa que vocês sempre sonharam, vocês vão ter contrato de milhões. O pai. Às vezes elas queriam dormir até tarde e o pai falava assim, quem muito dorme só sonha. E eu achei interessante isso, porque isso é um exemplo de vida para mim e para você. E hoje você observa, por exemplo, a Serena tem 41 anos de idade e você observa que elas têm uma fortuna de milhões. Uma 42, a outra 41, diferença de 1 ano as duas. As duas se tornaram campeãs consecutivas, assim, olha, anos e anos ganhando. Negras, rejeitadas, naquela época você sabe que não era fácil. Hoje é muito mais fácil. Não é? Tem muito mais oportunidade, mas naquele tempo delas não era fácil. Havia uma rejeição, pobre, negras. Mas o pai investia no estudo, o pai investia na educação, né, delas. E o pai investia no talento delas. Então isso fazia delas o quê? O que hoje são, campeãs. E não adianta a pessoa falar assim, foi sorte. Não foi sorte, não. Elas deram a cara a tapa, elas foram atrás, cansadas, mas elas estavam lá, treinando. E o pai incentivando. Hoje o pai tem 82 anos de idade, um senhor de idade, mas sempre incentivando as filhas. Então tem gente que, às vezes, a gente sonha demais. A gente tem tantos sonhos. Mas a gente não tem objetivo de vida, a gente não tem determinação de vida, a gente quer tantas coisas, mas a gente não consegue sair da área de conforto, a gente não consegue enfrentar os nossos medos.
E a vida vai passando, o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, mas nunca acontece como você quer. Por quê? Porque você nunca teve a coragem de arriscar. E Davi, ele enfrentou os medos. Por que você acha que ele não tinha uma coisa dentro dele, assim, aquela sensação de borboletas, né, dentro da barriga, bem dizer assim? Claro que ele teve. Mas ele estava tão determinado em enfrentar aquele gigante, que ele sabia, eu vou conseguir. Ele já foi determinado. Quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o Deus de Israel? Ali criou dentro dele a coragem. Essa coragem, gente, não é essa coragem do mundo, né? Porque o mundo nos incentiva a muitas coisas, mas te deixa no meio do caminho. Mas essa coragem que vem de Deus, ele te leva além. Ele te dá força, porque eu falo, o começo é fácil, o fim, maravilhoso. Mas o meio não é fácil. Quando eu vou abrir um negócio, eu estou muito feliz, eu vou abrir esse negócio, é tudo que eu quero para mim. Ai, que maravilha, tudo novo. Mas o meio, quando as contas começam a chegar, quando você não vende o que você queria, quando não está funcionando como você pensava, aí vem o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que esteve com Davi, ele entra em você e ele fala, você vai vencer, continua. Aí ele vai te dando estratégias para você vencer, para você enfrentar os obstáculos. E você vence. Com Deus você vence. Com Deus você vai além. Salomão estava dizendo para os servos do rei Irão, porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso. Comigo é diferente. No reino do meu pai havia lutas, havia batalhas, mas no meu reino Deus está me proporcionando descanso. Eu vou repetir aqui novamente o versículo para você. Porém a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Parece injusto, não parece? O pai, ele enfrenta as guerras e o filho tem descanso. Você não sabia que você enfrenta as suas guerras para que a sua geração seja honrada nessa terra? Não? Não parou para pensar nisso? Você já viu que você paga um sacrifício? Às vezes você fala assim, gente, mas por que eu pago esse sacrifício tão alto? E fulano não paga esse sacrifício? Porque para que a sua geração tenha paz, tenha prosperidade na terra. Para que a sua descendência tenha paz sobre a terra. Salomão estava vivendo um reino de paz por causa de Davi que matou os inimigos. Salomão estava vivendo um tempo de prosperidade no reino dele, porque Davi enfrentou os inimigos. Sabe, um dia eu estava ouvindo um testemunho da bispa Cleo Rossafa e ela estava dizendo uma coisa. Ela disse assim, teve um momento na vida dela que ela estava assim, ai, tudo eu que tenho que fazer, tudo isso sou eu que tenho que resolver, tudo isso, é tudo nas minhas costas, ninguém resolve nada, ninguém na minha família não quer nada, sou eu que tenho que pagar um preço. E ela falando assim, porque essa mensagem serviu para mim, serviu para mim, sabe por quê? Porque a gente é assim, a gente está sempre a reclamar, né? É tudo nas minhas costas, só eu que oro, só eu que pago o preço, só eu que quero compromisso, ninguém quer nada com nada, e recebe as bênçãos, né? Aí Deus, ela disse assim que foi como um gelo a bater no corpo dela. Esfriou o corpo dela, ela disse que a voz do Espírito Santo imediatamente a corrigiu e falou assim, Cleo, você quer servir ou ser servida? Você quer dar ou você quer receber? Você quer estar no lugar aonde eu te coloquei ou você quer estar no lugar deles necessitando? Porque você tem para dar, você tem para fazer, e eles não. Eles esperam receber. De qual lado você quer estar? O de dar ou o de receber? E essa mensagem bateu profundamente dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu quero estar do lado do que dá, do que ajuda, do que estende a mão, do que ora, do que intercede. Entendeu? Então, às vezes, a gente faz tantas, assim, indagações estúpidas para Deus. Por que eu, Deus? Por que esse fardo pesado? Ai,
E a minha pergunta é, se Deus está permitindo, porque Ele sabe muito bem até onde você pode ir. Deus conhecia muito bem Davi e Deus também conhecia muito bem Salomão. Até você sabe que Salomão, no fim da vida dele, desviou de Deus. Começou a se envolver com muitas e muitas mulheres, e essas mulheres tinham muitos e muitos deuses, e no fim, ele já não adorava somente a Deus, ele adorava todos os deuses que apareciam na frente dele. Pois é. Então Deus sabia da resistência de Salomão e sabia da resistência de Davi. Até porque no fim do reinado de Salomão, quando Salomão desviou da presença de Deus, a palavra fala que Deus permitiu que se levantasse reis contra Salomão. E Salomão não resistiu muito não, gente. E foram pouco tempo de adversidade. Tá vendo como é que Deus trata cada um? Por isso que Salomão estava dizendo assim, porém a mim o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Salomão, a palavra fala assim que ele amou tantas mulheres estranhas. Amou a filha de Faraó, amou Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias. Tudo você pensar que havia deuses estranhos, lá estava Salomão. O homem tinha tantas mulheres, mas eu não sei para que tantas mulheres. Eu acho que era só um enfeite, porque eu não consigo entender como ele tinha 700 mulheres princesas, 300 concubinas. E essas mulheres, a palavra fala, perverter o seu coração. Na velhice de Salomão, ele foi provado por Deus e ele não resistiu. A palavra diz assim que quando ele se perverteu, o coração dele se perverteu, ele seguiu outros deuses e o coração dele já não era perfeito para com o Senhor, como o coração de Davi. Tá vendo como é que Deus nos prova? Sabe por isso que Deus te prova? Te prova com um parente chato. Tem aqueles parentes que são chatos, carrapatos, que estão sempre no teu pé, você foge deles, mas eles estão grudados, tentando sugar o teu sangue, como vampiros, né? Aí você fala assim, mas tudo eu. E a pergunta de Deus para você é, você quer ter prosperidade na sua vida e na sua casa, no meio dos teus? Você quer? Então aguenta firme as adversidades que elas põem diante de você. Porque isso não é para te matar, isso é para te fortalecer. Tudo que Deus permite acontecer na nossa vida não é para nos matar, é para nos fortalecer. Tudo que Deus permitiu na vida do rei Davi não foi para matá-lo, foi para fortalecer para um reinado promissor. Davi estava preparando o caminho para a prosperidade de um povo, para a prosperidade da sua família. Sabe o que Salomão conhecer o Deus falar com ele, aparecer em sonhos, falar pede o que tu queres, e ele ia pedir sabedoria, e Deus dá sabedoria, acrescenta riqueza. Aí esse homem sábio, que a palavra diz que era sábio, que é sábio, né, que era sábio, se encurvar diante de um Deus chamado Moloque. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam crianças e eles ofertavam a esse Deus Moloque. Era nisso que o rei Salomão estava envolvido. A palavra diz que quando o Senhor olhou para Salomão, ele se indignou contra ele. A gente, quando desvia o coração do Senhor, o Senhor fica indignado. Porque quando a gente não conhece a misericórdia, eu nunca ouvi falar de Deus, eu não tenho experiências com Deus. Deus não vai cobrar uma coisa de você que você não sabe. Mas o dia que você conhece, o dia que você experimenta do poder de Deus, não há desculpas. Não há desculpas. Você desvia porque você quer se desviar. Você altera o seu percurso porque você quer alterar. Porque a palavra fala assim que Deus nos orienta no caminho. A palavra nos garante que Deus, Ele nos levará em paz. Mas eu tenho que agradar o coração de Deus.
A palavra diz que o homem faz os seus planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Ou seja, eu faço os meus planos, eu tenho os meus planos, mas eu tenho um compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso comigo. Então Ele não me deixará ir vacilar, ou vacilar os meus pés diante desse caminho, porque eu faço os planos, mas a resposta certa vem dos lábios dEle para a minha vida. A palavra está dizendo que o Senhor indignou-se contra Salomão por quanto desviar o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu em sonho. E Deus tinha o avisado. Deus tinha falado acerca dessa matéria. Deus tinha dado uma ordem para ele. Não ande em seguimento de outros deuses, Salomão. Mas ele não guardou o que o Senhor ordenou. Mas Deus fala para Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Está vendo aí? Está vendo aí? O rei, ele já não conseguiu passar para a descendência dele um reino completo. Viu a diferença de Davi com Salomão? Davi passou um reino promissor para a família dele, para a descendência dele, mas Salomão não conseguiu passar para os seus descendentes, porque o próprio Deus está falando, você não guardou o meu concerto, você não guardou os meus estatutos que eu te mandei, eu vou rasgar de ti esse reino e eu vou dar ao teu servo. Não é de tua descendência, como Deus falou para Davi, que Deus ia levantar o filho dele para se sentar no trono, descendência, porque houve ali um preço a ser pago, e Deus honra, mas Salomão não pagou o preço. Salomão estava em paz, Salomão estava tranquilo, Salomão não teve dificuldades como o rei Davi. Aí o dia na velhice dele, que ele deveria manter a fidelidade dele para com Deus, ele se envolveu com mulheres, se envolveu com Deus, e isso desagradou o coração de Deus, e Deus não. Agora eu vou pegar e vou rasgar de ti, e vou tirar de ti, da tua descendência, e vou dar a teus servos. E só Deus permitiu uma tribo por amor de Davi. Deus olha para Salomão e fala assim, porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tem elegido. Não é por você, Salomão, é pelo amor que eu tenho a Davi. Porque Davi teve compromisso comigo. Então eu falo para você, você quer estar do lado de dar ou você quer estar do lado de receber? Porque às vezes a gente fala assim, é tudo eu, é um fardo muito pesado. Mas aí Deus faz uma pergunta para você, você quer ter um reino próspero? Você quer ter uma vida próspera? Você quer que a sua família seja próspera? Tenha paz nessa terra? Pague o preço. Renuncie o que for necessário renunciar na sua vida. Corra atrás daquilo que eu estou pedindo para você correr atrás. Tem coisas aqui que Deus está falando há muito tempo com pessoas. Que Deus está abrindo a mente, já falando assim, olha, você tem que mudar nisso. E Deus está falando, você tem que ir atrás disso. Vai, dá o primeiro passo. E a pessoa fica assim, estagnada. Deus está falando para você e Deus tem falado muito tempo isso, a mesma coisa. Deus está batendo na mesma tecla e está dizendo para você, vai atrás. Dá o teu primeiro passo. Ah, mas tudo sou eu que tenho que fazer. Meu marido não quer nada. Meu marido só quer as coisas assim, tudo resolvida. Mas ele não tem a capacidade que você tem. Mas por que Deus não prova ele também? Por que Deus não coloca dificuldades? Porque ele não tem a mesma capacidade que você tem. Porque se Deus fizesse com ele o que faz com você, ele já tinha desfalecido. Entende o que Deus está falando com você? Se Deus provasse ele como prova você, ele já tinha desfalecido. Se Deus provasse Salomão como provou Davi, nunca que ele ficaria tantos anos no reinado como ele ficou. Então não pergunte a Deus por que se é você, é porque Ele sabe que você é capaz e você vai conseguir. Você vai até o fim, você vai solucionar aquilo que é insolucionável diante dos olhos das pessoas que são à sua volta, mas para você não é, porque Deus te dará a solução do problema. Tem maridos aqui que é a cabeça. Sim. É o marido que leva, é o marido que decide. A mulher não consegue resolver nada se o marido não estiver adiante. Mas tem pessoas aqui que é a mulher que é a cabeça. A mulher tem respeito ao marido. A mulher trata o marido como deve ser.
Mas quando há questões para serem resolvidas, o marido não tem a mesma autoridade que a mulher. E é a mulher que tem que decidir, é a mulher que tem que ir atrás. E Deus está falando com mulheres aqui que estão me ouvindo. Você é a cabeça, você não entendeu ainda? Você é a cabeça, você respeita o seu marido. Você fala com o seu marido. Mas tem decisões que é você que tem que tomar por ele. Tem situações que é você que tem que resolver por ele. Aí a gente fica num embate dentro de nós. Esse peso é muito grande, esse fardo é muito grande. Eu não vou conseguir, eu não vou adiante. A gente é assim. A gente é assim. Esse fardo é muito grande. Eu não consigo carregar esse fardo muito tempo. Primeiro livro de Coríntios 10:13. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Não é se o Leandro está falando aqui, não. É a palavra de Deus. Se você crê na palavra, você está crendo nesse versículo. Deus não nos dá um fardo maior do que possamos suportar. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ei, agradeça a Deus que você é escolhida para carregar esse fardo. Agradeça a Deus porque você é escolhido para tomar essas decisões que muita gente à sua volta não consegue tomar. Salomão garantiu aqui na palavra dele: porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Aí, ele tem a oportunidade de declarar que Deus havia o escolhido para edificar essa casa a ele. Tem coisas que a gente fala assim, né? Deus, não vou muito além não resisto isso não. Entenda o tempo de Deus na sua vida. Estou falando aqui com guerreiros, com guerreiras, estou falando com homens e mulheres de Deus. Eu estou falando com pessoas que acordam todos os dias para a batalha. Eu estou falando com pessoas que já enfrentaram gigantes e mais gigantes. Eu estou falando com pessoas aqui que tiveram à beira da morte, no vale da sombra da morte. Eu estou falando com pessoas que enfrentaram doenças. Que falaram assim, não, essa vez eu não passo, dessa vez eu vou morrer. E estão vivas. Deus é fiel com você. Salomão manda um recado para o rei Irão porque ele queria fazer uma aliança. Deus dá sabedoria para Salomão, e Salomão, ele não cria inimigos, mas ele anda em paz com todos. E era isso que Deus tinha no reinado de Salomão. Deus está dizendo para você nesse dia: esteja do lado de quem dá, esteja do lado de quem intercede, esteja do lado de quem enfrenta. Porque as suas recompensas, elas não vêm do homem, elas vêm de mim. Deus está dizendo para você, a sua recompensa, ela não vem do homem, ela não vem do seu marido, ela não vem dos teus filhos, ela não vem da tua mãe, ela não vem do teu pai, ela não vem de um parente próximo que você tem, né, como querido, ela não vem. A tua recompensa, o preço que você paga, toda a recompensa, ela vem de Deus. Ele tem essa recompensa para você. É Ele que vai nos recompensar. E Deus está falando para você: eu vou recompensar o seu choro, eu vou recompensar as tuas aflições. A palavra diz assim em Colossenses 3, 23, 24: e tudo quanto fizerdes, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens,
Vamos tirar essa... sabe, tem dias que eu também sou assim, de dizer, nossa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, eu faço... Não. Se eu for pensar naquilo que eu faço, eu desisto, que é tanta coisa, é uma sobrecarga, é tanta coisa para resolver, é tanta coisa que tem que pensar. Mas eu vou viver o que a palavra de Deus está dizendo para mim. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor, para o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, o galardão da herança. A palavra diz em Romanos 2,6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, firmes e constantes, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas fica esse versículo para você. Você que está se queixando muito, tudo eu. Tem pessoas aqui, só eu que oro, só eu que intercedo, só eu que faço isso. Ai, meu Deus do céu, Deus está falando para você, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor. E não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Você serve a Deus. A tua recompensa vem dele. As tuas bênçãos vêm dele. A tua vitória vem dele. Seja fiel a Deus no pouco. E sobre o muito ele vai te colocar. O Senhor, em Mateus 25, fala, e o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu completar com mais versículos, porque o Espírito Santo de Deus está falando com você. Tiago 1,12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Parou de falar tudo eu, sou eu que faço, sou eu que decido. Tem mulheres que falam, meu marido não tem tomate para nada. Sou eu que tenho que tomar uma decisão, porque meu marido não tem tomate para nada. Aí você quer ser o homem. Não, você não é o homem. Você só é uma pessoa que Deus escolheu para resolver coisas que ele não consegue resolver. Você não é a cabeça. Não, você não é a cabeça. A gente tem que respeitar o nosso marido. O que Deus está falando para você é o seguinte, tem coisas na sua vida que eu permito porque você tem mais discernimento do que ele. Tem mais força do que ele, tem mais resiliência do que ele. Não é porque você é melhor que ele, mas é porque você está preparado para essa luta e ele não. Então para de dizer tudo eu, porque só eu que resolvo. Tem pessoas aqui que Deus está colocando, tem mulheres, não estou falando mulher no singular, estou falando mulheres no plural. Deus está falando aqui para você, tem mulheres aqui que estão com iniciativa de montar o seu próprio negócio, mas o homem não dá a cara a tapa, e você fala assim, nossa, mas como eu vou conseguir levar isso adiante, porque eu não tenho força, não tenho incentivo. Não me incentiva, só me deixa abaixo. Deus está dizendo para você, você é Davi, você não é Salomão. Eu te chamei como Davi, eu não te chamei como Salomão. Você foi chamado para enfrentar guerras e obstáculos. Salomão foi chamado para só administrar um reino de paz e prosperidade. O que você quer ser? Morrer como Davi, em plena velhice, honrado, ou quer morrer como Salomão, desviado? O Espírito Santo de Deus está ministrando para você. Eu te chamei como Davi. Enfrenta os teus gigantes, enfrenta os teus medos. Davi podia falar, Senhor, só eu aqui? Não. Você lê a palavra de Deus, estuda a história de Davi, você vê que ele enfrentava e ainda ele perguntava, Senhor, eu vou ou não vou? O Senhor vai ou não vai comigo?
Porque ele sabia que quando Deus era com ele, ele vencia os obstáculos. Ele vencia as guerras. Se Deus é com você, todo obstáculo que se puser diante de você, não resistirá o poder do teu Deus. Toma a iniciativa. Vai adiante. Você não precisa de incentivos do homem. Você só precisa de Deus na sua vida. Deus está dizendo para você, vai adiante, porque eu sou com você. Eu sou com você, Davi. Deus está chamando aqui Davis desse tempo. Deus está falando assim, eu te dei coragem, eu te revesti com o meu poder, eu te fortaleci na minha força. Não temas diante deles, porque eu te farei vencer nessa terra dos gigantes. Porque tem pessoas que estão vivendo aqui, não é na terra de Israel, não é no arraial junto com os israelitas, estão vivendo no meio dos gigantes, no meio dos filisteus. Mas o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração nesta hora e está falando para você, eu te dei a força de Davi. Levanta e vai, enfrenta, corre atrás dos seus objetivos. Deus te fará prosperar nessa terra de gigantes. Deus te fará honrado na terra da tua dificuldade. Qual é a tua dificuldade? Qual é o teu medo? Eu pergunto para você e você responde para você mesmo. Qual é o teu medo? Porque Deus não deixará os teus pés vacilarem. Deus não deixará você ser envergonhado. Porque pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não prosperará, diz o Senhor para você. Porque eu colocarei o meu anjo acampado ao teu redor, te livrando e guardando você de todo mal. Há livramentos que você não entende. Como isso aconteceu? Livramento de Deus. Como essa pessoa sobreviveu? Livramento de Deus. Uns anos atrás, houve uma jovem que estava grávida, quase a ter essa criança. Era uma jovem irresponsável, não tinha muito compromisso, engravidou muito cedo, não tinha um cuidado especial dos pais, sempre muito abandonada na rua. Um dia, ela foi e pegou carona com um caminhoneiro numa estrada, numa BR. Ela entrou dentro desse caminhão e aquele caminhão teve um acidente no percurso que ela estava, estava ali para receber carona, e ela pediu para aquele homem transportasse ela até o lugar, e aquele homem ia a caminho, só que ele teve um acidente frontal. E aquele acidente foi tão feio que o caminhão ficou destroçado, e ela estava grávida, mas com o impacto do acidente, aquela criança ela saiu da barriga da mãe e ela foi impactada do outro lado da estrada, junto ao canteiro da BR. Havia ali, como se tivesse ali relvas plantadas, e ela caiu ali, aquela criança. A mãe morreu, o motorista morreu, mas a menina não morreu. Ela sobreviveu a um impacto fatal. Presta atenção que o Espírito Santo está falando para você. Há livramentos que você não entende, mas Deus dá. A mãe não resistiu, mas Deus tinha um propósito na vida da menina, e não era o fim dela naquele acidente. Tem coisas que você até pergunta para Deus, por que fulano morreu desta forma? Por que ciclano morreu desta forma? Deus está falando para você, deixa o ciclano, deixa o fulano, viva a sua vida, viva o projeto que Deus tem na sua vida. Coisas, lembranças boas, guarda para você. Mas o que não te faz bem, deixa no passado. Porque o próprio Deus pega tudo aquilo que nós fizemos de errado, os nossos pecados, todo o mal, e Ele lança no mar do esquecimento. Guarda as coisas boas, as memórias boas, mas não pergunte para Deus o porquê. Porque Deus, quando quer livrar uma pessoa, Ele livra. Deus, quando quer dar livramento de acidente, Deus dá livramento de acidente. Eu lembro uma vez que eu estava grávida do Noah. Eu estava com 6 meses de gravidez. Eu estava dentro do meu carro, meu marido estava do meu lado, eu estava conduzindo. E essas estradas aqui de Portugal são muito estreitas e depois tem muitas curvas. E havia uma autocaravana de uma placa holandesa na nossa frente. E aquele homem parou no meio do caminho. E eu fui ultrapassar, e aquilo era uma curva, porque ele não saía do lugar, eu tinha que ultrapassar. Quando eu fui ultrapassar, vi um caminhão. E meu marido só falou assim para mim, acelera. E quando eu acelerei, foi assim, um trisco, para não bater frontalmente com aquele caminhão. E morremos todos. Aí o Espírito Santo de Deus falou assim, eu te dei um grande livramento hoje. Então eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele te dá livramento.
Quando Deus tem propósito na sua vida e Ele vai cumprir os propósitos, não importa o que você vai passar, não importa o que você vai enfrentar, você vai vencer, porque Deus, Ele é com você. É uma palavra profética para você nessa terça-feira, você que está me ouvindo aí. Deus te chamou como Davi para lutar com gigantes, enfrentar os problemas. Deus te chamou para dar e não para receber. Deus te chamou para abençoar. Deus chamou você para abençoar, abençoa sua casa, abençoa os seus amigos, abençoa os seus vizinhos. Se você tem, abençoa, porque quanto mais você dá, mais você recebe de Deus. É uma palavra de Deus. Eu falei sobre o rei Irão. Irão queria fazer aliança com Salomão. O rei Irão foi muito inteligente, porque o reinado de Davi não foi fácil, e ele continuou amigo de Davi. E o reinado de Salomão foi um reinado de bênção, prosperidade, e ele continuou amigo de Salomão. É assim que Deus faz com que nós tenhamos aliança até com os nossos adversários. Até com aquelas pessoas que às vezes a gente fala assim, nossa, eu nem consigo olhar para a cara dessa pessoa. Deus faz você ter aliança com ela, porque Deus, através dele, te abençoa também. É um canal de bênção para você. Amém? Que essa palavra fique no teu coração, que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração.